Em época de Natal, é tempo de visitar a beleza do Piódão, conhecida como a aldeia Presépio. No interior centro de Portugal, descobrem-se ainda as tradições e a herança judaica em Belmonte. A aldeia histórica de Portugal, coroada por um castelo medieval, Belmonte é berço de Pedro Álvares Cabral e refúgio de uma comunidade judaica que aqui sobreviveu ao longo de vários séculos. Em 1910, foi encontrada uma pedra da primeira sinagoga datada de 1297, razão bastante para classificar Belmonte como pilar da rede de judiarias de Portugal. A partir do Museu Judaico, os visitantes são convidados a conhecer a história da última comunidade cripto-judaica que sobreviveu em território nacional. E aqui no museu mostra-se mostra-se um pouco da história dos judeus em Portugal, focamos algumas festividades, mas sobretudo focamos a história da comunidade judaica de Belmonte e porque é que esta comunidade é tão emblemática, pela forma como o segredo aqui foi guardado até ao século XX. E na segunda parte, a história da comunidade, onde se foca a importância das mulheres aqui na comunidade judaica de Belmonte, porque sem dúvida elas tiveram um papel importante, porque foram elas que passaram de certa forma a religião aos seus filhos, porque nós estamos a falar de uma história de uma comunidade que guardou o segredo durante 500 anos. O museu foi remodelado em 2017 e os painéis interativos ajudam a conhecer a herança judaica de Belmonte. Parta depois à descoberta da antiga judiaria e visita a sinagoga, atual local de culto. Na antiga judiaria podem observar-se pequenas casas de granito com motivos cruciformes nas ombreiras das portas. Uma forma original de conhecer a vila e o concelho é a bordo do comboio turístico. O circuito de cerca de 25 minutos passa pelos locais mais emblemáticos de Belmonte. Situada em plena Serra da Esperança, o convento de Belmonte é uma autêntica viagem no tempo. Um hotel-pousada instalado em 2001 no Mosteiro da Nossa Senhora da Esperança, datado do século XIII e ocupado pela Ordem Franciscana. As áreas do convento são agora para usufruto de hóspedes e visitantes, que podem descontrair na sala comum, a antiga igreja, no claustro interior aquecido ou na antiga sacristia que hoje acolhe o bar do hotel. O convento de Belmonte, na realidade, trata-se de um espaço único, onde podemos encontrar tranquilidade e paz, num ambiente em que sentimos a história que nos envolve pelas próprias características do convento. Os quartos com nomes de frades garantem uma estadia abençoada. Destaca-se o quarto deluxe com pátio privado e o nome do Frei Pedro. Ou a suíte, denominada o Guardião, e onde os cogumelos começam a revelar-se no ADN desta unidade hoteleira. São precisamente os cogumelos silvestres que criam curiosidade nos comensais e atraem as atenções para o convento. O mérito é de Valdir Lubave, o chefe brasileiro que há quase 20 anos comanda a cozinha do convento de Belmonte Gourmet e mostra uma enorme devoção pelo receituário regional. Foi dos primeiros chefes a trabalhar os cogumelos selvagens e há mais de uma década criou um evento anual. O Festival do Cogumelo inclui várias iniciativas, com destaque para um workshop, com direito a um passeio guiado pelo chefe Valdir pelo mundo mágico dos cogumelos da região. A ideia é apanhar algumas espécies, tanto espécies comestíveis, algumas alucinogênicas e outras venenosas, exatamente para fazer essa diferenciação. Porque nós temos pelo menos 6.000 espécies de cogumelos em Portugal, pelo menos 600 catalogadas. Aqui eu já servi 98 espécies. Então é uma variedade fantástica de cogumelos que temos aqui ainda nessa região. Ao longo do passeio micológico, o chefe guia o grupo pela floresta e explica os segredos e atributos dos cogumelos. Aqui nessa região normalmente temos boletos, alguns tipos de boletos, não é? E também aparece um cogumelo que é muito típico dessa época, do outono, que é esse cogumelo fantástico aqui, olha. No meio das folhas as pessoas quase não percebem. É um cogumelo levemente esverdeado, esse é o Clitocibes odora. Terminado o passeio, os exemplares recolhidos são devidamente tratados sob a orientação do chefe, seguindo-se o almoço, composto por um menu completo à base de cogumelos. Se você provar um cogumelo de supermercado
e um cogumelo silvestre, não tem nada a ver. É a mesma coisa de provar um frango do supermercado e um frango do campo. É diferente. É igual o javali, o porco e assim por diante. Quando nós lembramos de boa gastronomia, nós lembramos da cozinha da avó. Porque a minha avó, a cozinha da minha avó, aquela sopa de pedra na lareira e na panela de ferro. E a ideia sempre foi, aqui do convento, trazer toda essa... apesar de usarmos toda a modernidade da cozinha, tanto com os pacojetes para fazer os nossos gelados, não é? Com o abatedor de temperatura, com todo o controle que hoje nós temos, principalmente no meio dessa pandemia, com todo o controle de higiene que nós temos, mas na hora do sabor nós procuramos, porque o segredo está muito no produto. Prove-se e comprove-se a sabedoria do chefe Valdir com a sinfonia de cogumelos e não deixe de experimentar o duxelle silvestre com ovo perfeito. Tostas de bica de azeite e microgreens, um dos pratos do festival. No menu há ainda lombinho de javali na grelha com risal salto de cogumelos e termina-se a viagem com compota de abacaxi congelado de boletos e geleia de vinho do Porto. De Belmonte, a viagem pela rede das aldeias históricas de Portugal faz uma paragem obrigatória, no Piódão. Imortalizada por Miguel Torga como ovo embrionário, o Piódão é uma aldeia presépio e uma das mais tradicionais do centro de Portugal. Aqui é sempre Natal. Na autenticidade de cada detalhe desta aldeia toda em xisto, uma cascata de casinhas de pedra onde se destaca a igreja branca com apontamentos de azul. Explora as Ruelas, aventure-se num caminho pedestre até Foz d'Égua e conhece esta praia fluvial que é um dos segredos mais bem guardados da Serra do Açores. Não deixe o Piódão sem conhecer o artesanato e os produtos regionais como a broa de batata e as cajadas do Piódão, o mel e os licores. Deixe-se ficar no solar dos Pachecos, na praça principal da aldeia, para uns petiscos à lareira. O Inatel Piódão convida a sonhar acordado. É um privilégio ver pela janela a magnífica aldeia do Piódão. Esta aldeia, denominada de aldeia presépio, não é? Acaba por dar aqui uma configuração muito interessante e a exposição que nós temos em termos de vista do hotel para a aldeia é magnífica nesse sentido e permite que todos os clientes que aqui fiquem alojados connosco usufruam dessa vista magnífica para a aldeia do Piódão. O que é que podem aqui encontrar? Eu diria que o que mais caracteriza os nossos serviços, os serviços da Inatel, tanto aqui no Piódão como em qualquer outra das nossas 17 unidades hoteleiras, será sempre aquilo que nós tentamos manter, que é a autenticidade dos produtos. O hotel apresenta 27 quartos panorâmicos e uma piscina coberta de águas aquecidas, aberta todo o dia e de onde se avista a serra e a aldeia. Lareiras nas várias amplas salas, com sofás e mesas de jogo para conviver e relaxar. Antes de sair, entre em boacamaboamesa.pt e saiba mais sobre o guia Enoturismo e Gastronomia, um projeto que destaca o centro de Portugal.